Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem deixar de olharmos para o alto. Hoje vamos olhar para dentro e hoje é dia de organizar a mente. Sim, Deus quer organizar as nossas prioridades, quer colocar luz na forma como a gente tem priorizado certas coisas, deixado de priorizar outras, o que a gente tem feito com o nosso tempo, como a gente tem enchido nossa mente. Hoje em Provérbios 2 é um provérbio que fala sobre a riqueza que é a sabedoria, sobre o alto valor que é a sabedoria. E o que será que nós cristãos estamos fazendo com isso? Eu confesso que eu estou ainda assim impactada, porque esse episódio é forte. Mas se você chegou aqui, você já entendeu que sua mente precisa sim de organização. E Deus vai nos convidar para um novo momento de vida. E Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar nesse processo, a nos organizar mentalmente. Então, nesse provérbio, Deus nos convida a buscar com intensidade a sua sabedoria e como ela é rica e cheia de recompensas. Mas existe uma forma de acessarmos essa sabedoria. E hoje Ele quer nos mostrar onde estamos direcionando tempo, energia, foco e como a nossa mentalidade pode estar precisando de ajustes. Nossas prioridades precisam talvez ser restabelecidas e nossa mente organizada para então desfrutarmos da recompensa de viver com a sabedoria de Deus. E vamos começar a olhar a partir do verso 1, a gente vai até o verso 5. Primeiro eu vou ler ele todo e depois a gente vai destrinchando. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então vamos lá para o verso 1, que diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, vamos parar bem aí. Ele está falando aqui de aceitar as palavras de Deus. Vamos pensar em quais palavras nós temos aceitado? Talvez você ouviu umas palavras de reprovação na sua vida, no seu passado, que ecoam talvez até hoje. Algo como: você não é capaz, você não vai conseguir, você é fraca, você é pequena, isso não é para você. E você pode ter aceitado essas palavras como verdade. E elas têm guiado você até esse momento. Têm guiado as suas decisões. Você não se permite viver novos desafios e, na verdade, decidiu viver embaixo do medo da reprovação. Aceitar as palavras de Deus talvez tenha sido um desafio para você, pois as mentiras foram ditas e muitas vezes repetidas, às vezes até por você mesmo, que ecoam como verdades na sua mente. Deus deseja renovar sua mentalidade. Ele nos convida a aceitar as palavras dele, as verdades dele. Deus quer que ecoe na sua mente a verdade de que você é filha amada, de que maior é quem está em você, de que você é guardada, protegida e separada para Ele. Precisamos repetir as verdades de Deus mais vezes em nossa mente do que repetimos as mentiras inculcadas em nós lá no passado. Toda vez que a gente vive uma situação e que a gente reforça isso: é verdade, eu não sou capaz, é verdade, eu nunca vou conseguir, é verdade, eu sou fraca mesmo, é verdade, eu sou burra mesmo. E toda vez que a gente reafirma essas mentiras, a gente fortalece ela enquanto verdade na nossa mente. E a gente precisa fazer o movimento contrário. A gente precisa fortalecer em nossa mente: é verdade, eu sou amada por Deus. É verdade, eu sou cuidada. Eu sou filha dele. E reforçar isso pra gente muitas e muitas vezes, reforçando essa verdade de Deus na nossa vida. E assim, fazendo com que nossas decisões, cada passo que nós demos, né? Cada decisão, cada direção que a gente vai tomando, cada escolha que a gente faça, seja guiada por essas verdades. Depois ele continua o versículo e diz assim: e guardar no coração os meus mandamentos. Guardar. Vamos ser bem sinceros.
O que de fato temos guardado em nosso coração? Às vezes é aquela mágoa de alguém que nos feriu, que traiu nossa confiança. É a raiva que sentimos de alguém que não correspondeu às nossas expectativas. A frustração de uma perda, de um momento difícil que vivemos, ou até de um fracasso, um erro nosso. Coisas que trazemos à memória diariamente. Mas será que trazemos à memória diariamente o amor de Deus por nós? O resgate da nossa vida? Os milagres que Ele já realizou em nossa vida? E principalmente, como diz o versículo, os mandamentos de Deus? A cada manhã, a cada momento do dia, resgatamos a memória os mandamentos de Deus, a missão que Ele nos entregou de amar a Ele e aos outros? Estamos guardando isso de fato em nosso coração? Estamos colocando e separando num lugar especial da nossa mente que todo dia a gente acessa os mandamentos de Deus? Ou estamos acessando diariamente a frustração, a perda, a dor, a ferida, a mágoa? O que ocupa um lugar especial no nosso coração? Que está guardado a 7 chaves e que a gente vai lá todos os dias ver como que tá. Como um ursinho de estimação, um animalzinho de estimação. O versículo continua. Se der ouvidos à sabedoria, der ouvidos para quem estamos emprestando os nossos ouvidos? Para os noticiários, para as músicas cheias de palavras vazias de sabedoria, pessoas que sequer temem a Deus, sem a gente perceber de forma muito sutil, a nossa mente acaba sendo inundada por tudo, menos a verdadeira sabedoria. Quantas coisas a gente é convidado a acessar, ouvir fofoca, ouvir reclamação. Gente, vocês têm ideia de como que a gente ouve de reclamação? Às vezes, para puxar uma conversa, as pessoas já chegam reclamando. Nossa, você viu como tá calor? Nossa, essa fila tá horrível. Nossa, a vida tá muito difícil. Nossa, a inflação. Nossa, o tempo todo a gente presta nosso ouvido para tanta coisa durante o nosso dia. Tanta reclamação e a gente não faz filtro nenhum e a gente termina o nosso dia dando ouvidos a tudo menos a sabedoria de Deus. A gente não tem cuidado do que a gente tem ouvido. A gente não tem filtrado. Será que a gente tem dado ouvido às mentiras de Satanás a nosso respeito? E a respeito de Deus? Ouvindo as interrogações que ele coloca em nossa mente? Quanto tempo a gente passa em devaneios, pensando a verdade? E se acontecer um acidente? E se algo der errado? E se? E a gente vai mergulhando. Eu tô falando pra você que lida aí com ansiedade e que mergulha muitas vezes nesse pensamento e passa horas do seu dia pensando, arquitetando, imaginando cada detalhe de como será se isso der errado, se você fracassar, se não der certo, e você fica pensando como vai ser triste. Você vive um futuro desgraçado que você idealizou, que muitas vezes Satanás colocou uma interrogação na sua cabeça e você foi guiada e levada pelos seus pensamentos um dia inteiro. Você perdeu horas da sua vida mergulhada em mentiras de Satanás. A gente precisa preservar nossos ouvidos e permitir apenas o que nos encherá de sabedoria. Eu sei que não é fácil porque a gente vive numa realidade desafiadora. A gente precisa estar atenta o tempo todo, percebendo o que a gente está ouvindo, o que está entrando no nosso ouvido. É fofoca, é mentira, é gente falando da vida dos outros. O que é? Ele continua. E inclinar o coração para o discernimento. Inclinar a mente vem de dar atenção, de encostar, de se dobrar para ouvir. Sem dúvidas, estamos dando atenção a um universo de coisas. Mas Deus nos convida a nos dobrarmos, encostar, dar uma atenção especial. Não é uma passada de olho na Bíblia. Ele está nos convidando para aprofundar, para mergulhar, para nos deleitarmos na sua presença. Às vezes a gente está tão corrida,
que às vezes a gente não se permite, a gente está tão tarefada, que a gente não se permite sentar no colo do Pai, falar com Ele, sem pressa de sair dali, inclinar nossa cabeça no seu colo, ouvir a sua voz, louvar o seu nome. Eu sei, essa é a realidade que eu vivo também. A gente fica mergulhado em tantas tarefas, em tantas coisas. A gente precisa organizar nossa mente, organizar nossas prioridades. Deus está nos convidando para nos aprofundar, para mergulhar e não apenas cumprir tabela, e não apenas dizer, não, eu li a Bíblia hoje, mas nos mergulharmos na sua presença, na sua palavra. O versículo continua, se clamar por entendimento. Clamar, que vem te implorar. Pelo que nós estamos implorando? Eu vejo que a gente costuma implorar atualmente por paz. Meu Deus, eu quero ter paz, eu quero ter sossego, um minuto de sossego. Eu quero ter amor, eu quero me sentir amada. É só eu me doando. A gente implora por carinho, por tranquilidade. Quero que ninguém me perturbe, eu só quero ficar tranquila. Mas nós estamos sedentas por entendimento. Nós estamos implorando por entendimento. E por discernimento gritar bem alto. Gritar, temos gritado expressando intensidade e urgência em adquirir discernimento? Ou só gritamos para que a nossa vontade seja feita mesmo? Gente, isso é sério, isso é urgente, dói. Eu não sei se está doendo aí, mas está doendo muito aqui. Dói aceitar a realidade de que nós estamos afogadas no meio de demandas, de tarefas, de coisa que a gente acha que é prioridade, que é urgente, que a gente tem que olhar, e que na verdade nossas prioridades não estão alinhadas com as prioridades de Deus, muitas vezes. Estamos demandando muito tempo para muitas coisas que talvez seja só para satisfazer o nosso ego. Essa é a verdade. E não para agradar a Deus. Dói aceitar a realidade de que nossas necessidades não têm estado alinhadas com a vontade de Deus, mas que reorganizarmos é possível. É tempo de recomeço em nossas vidas. Ele continua dizendo, se procurar a sabedoria como se procura a prata. Procuramos como sermos mais produtivas, como ter alta performance, como ganhar mais dinheiro, como economizar mais, como investir, como crescer profissionalmente. E nada disso está errado. Mas temos essa mesma sede por buscarmos a sabedoria, a palavra de Deus, entender a mente de Cristo e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Buscamos como sendo algo verdadeiramente valioso, como se fosse 100 mil reais. Será que nós temos buscado a sabedoria como se ela fosse uns 100 mil reais? Se alguém dissesse, olha, faça isso para você conseguir 100 mil reais, certamente nós nos redobraríamos do trabalho. Nós acordaríamos mais cedo, nós ficaríamos mais tempo acordada, nós dormiríamos mais tarde, nós almoçaríamos rápido, nós almoçaríamos lendo, estudando, entendendo. Aperta meu coração saber que eu não tenho buscado a sabedoria de Deus como eu buscaria um tesouro muito valioso. Mas me anima a saber que posso organizar minha mente, minhas prioridades, que esse tesouro ele é acessível. E a minha oração verdadeiramente é para que eu e você desejemos, busquemos, gritemos, clamemos, procuremos a sabedoria de Deus. E o que vai acontecer? O versículo continua. Então você entenderá o que é temer o Senhor
e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Uau! Eu ouvi em um podcast sobre negócios, empreendedorismo, no início desse ano, eu ouvi da boca de alguns homens muito ricos e bem-sucedidos nos seus negócios e tudo mais, que o que eles desejavam para o ano era a fé. Era uma conexão sincera com Deus, a ponto deles terem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus diante dos seus negócios. Eles queriam ouvir a voz de Deus e acertar nos seus negócios, fazer escolhas inteligentes que estão para além de um conhecimento técnico, mas que só Deus é capaz de dar esse discernimento de onde eles deveriam entrar, de onde eles deveriam sair, de negócios que eles deveriam fazer ou deixar de fazer. Acessar a sabedoria divina. Eles entenderam que a sabedoria de Deus é algo extraordinário e que não está disponível em cursinho, mas em uma fé na sua palavra, uma fé que nos faz ansiar por sabedoria. Que seja esse o nosso desejo para esse ano, para toda a vida, que nós possamos organizar a nossa mente, entender que a gente precisa procurar de todas as coisas que a gente tem procurado, que a gente tem corrido atrás, que a gente precisa equilibrar aí nessa balança e buscar com tanta intensidade quanto o que temos buscado. Buscarmos a sabedoria de Deus, porque poderemos desfrutar da sua recompensa. Estarmos perto de Deus, acessarmos a sabedoria divina, que ela não está na leitura de um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes a gente esquece e a gente trata isso com descaso, essa é a verdade. A gente esquece que essa é a voz dele, é ele falando com a gente. E muitas vezes a gente não tem dado tanta importância. A gente tem inclinado o nosso ouvido para ouvir comediantes, para ouvir tantas outras coisas. Gente, eu falo isso não é no papel de julgando vocês. Eu falo isso porque é a realidade que eu vivo também. Quantas horas, às vezes, eu recebo no meu celular o relatório semanal de quantas horas eu passei em rede social. E é triste, porque às vezes a gente não passa nem metade dessas horas lendo a Bíblia, falando com o Senhor. Isso é triste, mas é uma realidade. E Ele está nos chamando para organizar a nossa mente, para que nós possamos aceitar as palavras que vêm dEle, viver, tomar decisões em cima das suas verdades, guardar no nosso coração a sua verdade, o seu entendimento, os seus mandamentos, dar ouvido para as suas palavras, para a sua sabedoria, inclinar nossa mente, clamar, gritar, ter sede, buscar intensamente, ouvir a sua voz, entender a sua vontade em todos os detalhes da nossa vida. E sem dúvida nós teremos sucesso. Nós teremos um ano de sucesso, um ano extraordinário, eu creio. Uma vez que buscamos a sabedoria de Deus, viver pela sua verdade. E essa é a minha oração hoje. Que nós possamos ter essa sede no nosso coração pela palavra dEle. Por buscar o Senhor de todo o nosso coração e nos enchermos da sua sabedoria. Essa é a minha oração para a minha vida, para a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificada através desse podcast, que o Senhor nos ajude a levar essa verdade em ação, transformar essa verdade em ação e ajustarmos a nossa mente, o nosso coração, as nossas prioridades, os nossos comportamentos para a vontade dEle e que nós possamos buscar intensamente, que seja o ano que a gente buscou, como a gente nunca buscou. O conhecimento do Senhor, estar na sua presença, conhecer a sua verdade. Esse é o meu desejo para você, que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra amanhã. Um grande abraço. Lembre, se você gostou, foi edificado, deixa aqui seu curtir, se inscreva no canal, deixe sua reação, mande seu comentário. Como chegou até aí, o que Deus falou com você. E não esqueça de compartilhar também com uma amiga. Um grande abraço.